Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3. Segunda-feira, 27 de abril de 2015, é a edição do meu time de botão que vai falar sobre a Lazio. Está no ar nesse momento, eu sou Leandro e a mim. À minha frente está Paulo Júnior, vai fazer o programa comigo. Paulo Júnior, olá, como vai você? Que importância tem eu falar a data, né? Sendo que é um podcast que fica para sempre aí, né? Tudo bem? Tudo bem. Eu jamais entenderei, mas faço mesmo. Seria mais fácil eu falar sobre a data do time de botão específico. Acho que é realmente isso e só isso que importa em termos de efemérides. Esse time brilhou no futebol italiano 14, 15, 16 anos atrás. Falaremos sobre a Lazio, equipe da cidade de Roma, da capital de Roma, o Celeste de Roma, time que Chico Malta adora, e foi campeã da Recopa da UEFA da temporada 98-99. Em 99 também ganhou a Supercopa da UEFA, foi campeã italiana no ano do centenário, 99 e 2000, além de 2 Copas da Itália e também de 2 Supercopa da Itália, o jogo que reúne o campeão italiano e o campeão da Copa da Itália. Paulo Júnior, lembranças dessa Lazio, lembranças de alguma Lazio? A Lazio fez parte da sua infância, como é que é? Lembranças de alguns jogadores, eu acho, mais do que os times. Lembro mais do nome dos caras, da fase do Nedved, do Simone Inzaghi no ataque, que eu me lembro muito dessa coisa de ter 2 Inzaghis, né? Como é que podia, Leandro Jamin? 2 Inzaghis, mas mais isso, nomes jogados, Marcelo Salas, esse sim, porque lembro que em 98 gostei muito falava-se muito do ataque chileno. Você lembra daquela história que uma seleção sul-americana com a defesa paraguaia, o meio da Colômbia e o ataque do Chile ganharia a Copa? Você lembra desse papo? Isso é uma viagem, né? E aí eu gostava muito do Marcelo Salas e lembro do Eriksson, né? O Eriksson depois seguiria a carreira, né? Foi já era um técnico, né, conhecido, continuou sendo. E quando eu lembro desse time, eu me lembro que era o sueco, o treinador ali, o mandatário dessa grande Lazio. Sven-Goran Eriksson, o time base tinha Marchegiani, Pancaro, Nesta, Mihailovic, depois jogou o Fernando Couto, tinha o Paulo Negro, tinha o Giuseppe Favalli, tinha o Stankovic, o português Sérgio Conceição, os argentinos Almeida, Simeone, o cracaço Roberto Mancini, Labrurita Veron, Nedved, Salas, Piolo Lopes, o Cláudio Lopes, Christian Vieri, que foi embora numa polêmica que a gente vai falar daqui a pouco, Hernan Crespo, realmente muitos jogadores de qualidade, certamente o time mais potente tecnicamente que a Lazio já teve, e a gente vai falar sobre tudo isso a partir de agora e com homenagem, viu, Paulão, a Pedro Asbeg. Ele mesmo? Diretamente do Rio, ele tem um time de botão de verdade dessa Lazio e exigiu da gente aqui da produção que falássemos sobre a Lazio da virada do século. Um abraço, viu, Pedrão? Outro. Pois é. No rescaldo de quase 2 décadas de investimento grande no futebol. Quem escreveu isso, hein? Que texto, hein? A Lazio, que não havia participado como protagonista dessa época, né, o fim dos anos 80, anos 90, resolveu investir muito pesado perto da virada do século, mirando a data cabalística. Em 2000, o clube faria, afinal de contas, 100 anos de existência, um clube fundado em 1900. Era hora, então, de colocar os milhões para girar no futebol, e havia um mecenas, né, o do novo presidente da Lazio, o Cragnotti, era um cara muito forte, aí tinha muito dinheiro, ele era dono da Tírio. Lembra da Tírio, Paulão? Ah, lembro do molho de tomate, né? Exatamente, era quase lactodólar, só que eles não eram apenas laticínios, né, mexiam com várias coisas. E o primeiro ato foi mesmo a contratação do Sven-Goran Eriksson. Ele treinava a Sampdoria, foi campeão da Copa da Itália com a Sampdoria. A Sampdoria pós-final de Champions League, né? Um time que contava com Gullit, inclusive. E, enfim, o Eriksson conseguiu 7 títulos em 4 anos, além do prazer de treinar e de colocar para jogar jogadores como os já citados, Nesta, Verón, Nedved, Mancini, Salas e tudo mais.
A Vida é Bela, o momento Folha Seca, e já que falamos de Pedro Asberg, vamos falar um pouquinho de cinema, né? O filme A Vida é Bela, pra mim um filmaço, Filmaço. De tocar o coração, que se você verte lágrimas sem estar chorando, né? Uma coisa muito bonita. Filme estrelado por Roberto Benigno, foi lançado em 99, época em que a Lazio tinha esse timaço, que a Lazio estava no auge. O filme ganhou o Oscar de 99, o Oscar de melhor filme estrangeiro, e nós vamos ouvir a canção Abbiamo Vinto, de Nicola Piovani, que Abbiamo Vinto significa vencemos, né? Conseguimos vencer, alguma coisa assim, e é uma trilha inesquecível, vamos ouvir agora. Tá aí, Abbiamo Vinto, Nicola Piovani. Saiba você, Paulo Júnior, que o Sérgio Cragnotti assumiu a presidência da Lazio em 92 e investiu pouco no primeiro momento. Era um momento, inclusive, que o futebol italiano estava passando por uma... draga. Por uma draga, uma ressaca de tanto investimento, de tanta gasolina que bebeu nos anos 80. Aquele boom de Maradona e Platini, todo o time tinha o seu craque e tudo mais. Até o Bolonha tinha um craque, até o Bolonha tinha um Francesco ali. A Atalanta tinha Evair. Enfim, o Cragnotti montou um bom time ao redor de uma dupla do barulho, Casiraghi e Signori. O Signori, eu idolatrava o Signori. Eu era uma criança, nem sabia o que era futebol, eu achava... Foi um grande, né? Achava o Signori baita de um nome também, né? Ele foi artilheiro da Série A em 3 temporadas. Na temporada que terminou em 93, na de 94 e na de 96. Portanto, 3 vezes artilheiro em 4 anos em que a Lazio não brigou exatamente pelo título. Fora de campo, o dinheiro do Cragnotti serviu para que a Lazio estruturasse as coisas, a categoria de base, que posteriormente revelou nomes como o do Nesta. Portanto, Paulo, de forma gradativa, sem pressa, os nomes foram chegando, os resultados vieram juntos e no momento seguinte, em 97, com a saída do Signori, era preciso remodelar a equipe,
Quem você traria em 97 pro lugar do senhor? Edmundo. Edmundo, né? Todo mundo traria o Edmundo. Que trivia, né, meu? Mas o Edmundo preferiu a Fiorentina. O Edmundo não foi para Lazio e então o Cragnotti preferiu contratar o Eriksson. Falou, eu vou contratar um cara para pensar por mim. E o Eriksson foi, pouco a pouco, montando o time, saiu da Sampdoria. Ele sempre gostou de projetos ousados, né? Sempre foi acostumado a conseguir coisas diferentes, né? O Eriksson é um dos treinadores que nunca gostou de zona de conforto e partiu para Lazio e em 4 anos viu 275 milhões de euros serem torrados com contratações que de maluquice, jogadores. hein? Não é possível, né? Como é que Que coisa. É realmente muito dinheiro e foi muito polêmica. A Lazio, inclusive, fez a maior contratação da história do futebol até então, né? Que foi a do Vieri, e que quando vendeu o Vieri foi também a maior venda da história do futebol. Enfim, muito dinheiro rolou ali naquele fuzuê ali, naquela resenha do lado... Quem é torce pro Lazio? O quê? Laziano? Resenha Laziana? Lazio o quê? Lazeira. Enfim, o Eriksson trouxe junto com ele, Paulo Júnior da Sampdoria, o atacante Roberto Mancini, que a gente já falou aqui no Som da Torcida da Sampdoria. Era um mito ingênuo, o maior jogador da história da Sampdoria e que também abraçou um desafio nos seus últimos anos de carreira. Além dele, Paulão, veio um volante argentino que eu não sei se você gosta, Matias Almeida, lembra dele? Monstro. Monstro. Grande jogador, né? Não teve a vida que merecia na seleção argentina. Merecia realmente ter mais história. O Pancaro, lateral, também veio. E o croata Boksic, atacante, que eu vi jogar no Parque Antártico, hein? Eu vi um Lazio Parma no Parque Antártico. Sério? Boksic jogou. Que mas não pela Lazio. Jogou pelo outro lado, jogou pelo Parma. Enfim, com uma base já formada, a base tinha o goleiro Marchegiani, o zagueiro jovem, então o Nesta, o Favalli e o craque e um galã, né? Pavel Nedved, o motor daquele time. A Lazio entrou na temporada 97-98 forte. Não era a favorita como um todo, mas era forte. No que deu, Paulão? 98? 97-98, exatamente. 97. Você sabia que, só por curiosidade, eu sou mais jovem que você, né? Exato. Então, eu era muito mais criança que você na temporada 97-98. A Lazio não consegue concorrer no campeonato italiano, a Juventus Del Piero é o grande time do momento, ficou apenas no 7º lugar, a Lazio 16 vitórias, 8 empates e 10 derrotas. Nedved, artilheiro do time, com 11 gols, e uma sequência de 7 partidas sem vencer no final do campeonato, afastou de vez o time da parte de cima da tabela e até das competições continentais. Mas na Copa da Itália, Leandro e a mim, deu Lazio. Pois é, deu Lazio, e aí os passaportes que estavam guardados voltaram à mesa do escritório da tesouraria da Lazio, porque a Lazio, com a conquista da Copa da Itália, foi jogar a Recopa no ano seguinte. Para ganhar a Copa da Itália, Paulo Júnior, a Celeste Capitalina eliminou o Fidelis Andria, que é conhecido, na verdade, como Fandria, F''Andria. O apóstolo. Você gostaria de torcer para um time com apóstrofo? Não teria nenhuma condição. Sem chance, né? Pois é, o Fandria foi embora, depois o Napoli foi derrotado, depois clássico capitalino contra a Roma, e com vitórias por 4-1 e 2-1, o principal rival da Lazio foi eliminado, e a Juventus na semifinal também foi batida. Na final, o Milan. Primeiro jogo em Milão, quanto foi? 1-0 para o Milan. Pressão, né? O Milan já tinha o melhor time, já era um time em vantagem, né, na famosa perna dos 180 minutos, e na volta em Roma a virada precisava ser feita e foi conquistada, com gols de Gottardi, Jugovic e Nesta. A Lazio fez 3-1, tirou o título da mão do Milan, pegou o troféu para si, e nós vamos ouvir rapidinho o gol de Nesta, o terceiro gol, o gol derradeiro da Copa da Itália de 97-98. Stavolta Jugovic che va a battere dalla bandierina, palla che ne viene mancata, attenzione, e gol della Lazio, un malinteso da parte dei giocatori del Milan e Nesta ha segnato. Falei que era rapidinho, Bolão? Foi bem rapidinho. E o curioso dessa decisão, vendo assim o placar de 3-1, mas o Milan faz 1-0 na ida, gol de Giorgio Weah já aos 90,
no estouro do cronômetro no jogo no San Siro, e na volta em Roma é Milan 1-0, gol do Albertini. Já no começo do segundo tempo, então a Lazio começa o segundo tempo com 0-2 no placar. E é uma baita de uma virada para 3-1, para, como você falou, começar a colocar aquela geração nas competições europeias. Nessa mesma temporada, né, a Lazio jogou a Copa da UEFA e até que foi bem. O time eliminou o Vitória de Guimarães de Portugal, o Rotor Volgograd da Rússia, o Rapid Viena da Áustria, o Auxerre da França, ou Auxerre, como você preferir. E o Atlético de Madrid da Espanha eliminou gente pra burro e chegou na decisão, chegou na final, né? Não foi apenas bem, foi muito bem. E na final enfrentou a Lazio, a Internazionale de Milão, a Inter de Ronaldo e Zamorano, o Banban. E, rapaz, aliás, a gente falou do André, do Salas, né, do Marcelo Salas, eu usava tiara na escola. Você? Eu tinha o cabelo comprido. Que maluquice. E as pessoas me chamavam de Salas. Que maluquice. Você vê que agora você me lembrou que certa vez eu raspei a máquina 0 e eu tinha uma peita da Argentina e eu fui o Verón. Numa pelada na rua. Por alguns dias eu me parecia o Verón. Lembra demais o Verón, impressionante. Que maluquice. Final da Copa da UEFA, disputada em Paris. Ronaldo, o fenômeno, fez um dos maiores jogos da sua carreira, pelo menos do que eu me lembro e assisti. Foi o maior jogo que eu vi. Foi um absurdo. Ele deu caneta de elástico. Assim, mais desse jogo roda aí no YouTube. É um absurdo. É aquele mesmo. Pra quem às vezes vê lá Ronaldinho, Best Moments, tudo que acontece ali contra a Lazio é aquele jogo mesmo, né? Pois é. E no futuro do Ronaldo, um Inter e Lazio ainda mudaria para sempre sua carreira e também sua vida, né? Mas a gente vai falar disso mais pra frente. O jogo foi 3-0 para Inter de Milão e, enfim, deu o Inter de Milão na cabeça e com sobras. Foi uma campanha muito forte da Inter de Milão, que tinha Zé Elias, inclusive, o famoso Zé da Fiel. Chegou 98, na verdade a temporada 98-99, começo de um novo momento em que a Lazio, com esse vice e com a conquista da Copa da Itália, visava um pouquinho mais, né? Já que é uma águia, vamos fazer a metáfora aqui, voar um pouquinho mais alto. Você tem a lista de contratação aí, ô Paulão? Você quer que eu fale? 5 nomes imensos, Nossa diz senhora. o texto. Os jugoslavos Mihalovic e Stankovic, o português Fernando Couto, o chileno Marcelo Salas e o italiano Christian Vieri, que você já disse, então, a maior contratação da história. A Lazio, por essas contratações, se torna favorita ao escudeiro, mas perde por 1 ponto. 70 pontos do Milan, aquele mesmo Milan que a Lazio tinha vencido na final da Copa da Itália, né, numa virada incrível em casa, para 69 pontos da Lazio. 20 vitórias, 9 empates, 5 derrotas. O artilheiro do time, 15 gols para ele, Marcelo Salas, o Leandro Yamin do Chile, com sua tiara impressionante. Foram 16 rodadas invicto. Entre as rodadas 11 e 27, a Lazio não perdeu. E das partidas disputadas nessa temporada, uma delas foi inesquecível. Foi um 3-5, né? Um 5-3 em Milão, contra a Inter de Milão, que acabou servindo como uma espécie de vingança pelo 3-0 que a Inter deu na Lazio na final da Copa da UEFA da temporada seguinte. Nós vamos ouvir um melezinho aqui, 1 minuto e meio de áudio desse 5-3. Ao fundo a torcida, à frente um comentarista, um narrador italiano. E se você não entende italiano, é como eu já disse, sinta o italiano. Vamos lá. Sostituzione, entra in campo Ventola per l'Inter al posto di Moriero, subito si mette in grande evidenza Ventola, converge bene, il suo tiro però non è sufficientemente forte. Ancora l'Inter in avanti, il colpo di testa di Zamorano ed è Marchegiani molto attento stasera che devia in calcio d'angolo. Altra sostituzione, esce Dabò, entra in campo Zelias, poi nella Lazio esce Couto. Il solito gran combattente, la partita è stata spigolosissima, l'arbitro Boggi non sempre ha dato l'impressione di poterla controllare. Nedved intanto furoreggia ancora in avanti, costringe in angolo Pagliuca. Poi ancora una iniziativa di Baronio sulla destra, al centro per Nedved è solo e mette dentro il gol del 5-1 a favore della Lazio. Una Lazio veramente splendida, un Inter che in difesa
ha fatto acqua da tutte le parti. Inter che comunque almeno sul piano dell'orgoglio resiste fino alla fine, vedete proprio Ventola che al 31esimo segna il gol. Isso aí, Paulo. Você entendeu? 5 anni para Lazio, un'attuazione memorabile, hein? Memorabile, que coisa. Eu adoraria saber falar italiano. Um dia aprendo. Tenho tempo ainda. Tem a Torre de Babel inteira pela frente. Né, Pois é, eu estou aos 30 anos, o sol está batendo meio-dia em minha vida, né? Meio pão já ganho, meio pão a ser ganho. Cara, que coisa, hein? Que coisa. É. O engraçado é que aos 30 você já começa a ver coisas da sua vida que não estão ainda na metade ou coisas que já passaram da metade, né? Já dá pra você ter essa régua perfeita. Esses papos me incomodam, Paulão. Tô me sentindo velho ultimamente. 1999, Recopa da UEFA, competição que reuniu os vencedores das Copas Nacionais de diversos países europeus. Ela acabou aí, viu, Paulão? Acabou em 99. Seria extinta por conta do excesso de competições. Eram 3. A gente estava discutindo aqui antes do programa, né, quebrando cabeça para entender as artérias aí das competições europeias até então. E a Copa da UEFA acabou incorporando a Recopa, né? Os campeões das Copas passaram a jogar a Copa da UEFA. E com isso a própria competição acabou ganhando mais peso, né? E abrigou mais campeões, mais camisas fortes a partir de 2000. Por conta dessa mudança, a Lazio teria a chance na temporada 98-99 de ser a última campeã do torneio, que foi por décadas o segundo em termos de importância no velho continente. O Palmeiras passou por isso com a Mercosul, né, Paulão? Pois é. Quem foi o último campeão da Mercosul? Mercosul, 99, 2000, 2001? São Lourenço. São Lourenço, 2001? 2001. 98, 99, 2000, 2001. São Lourenço, Isso aí. que bateu o Flamengo na final. O Pois Flamengo de Pedro baita de Asberg. uma final. Cadê você? Ah, por onde anda Pedro Asberg? Olha então. como ele era, olha como ele tá. Pois é, deu inclusive uma final maluca, né? Que a Argentina estava em estádio de sítio, o jogo foi adiado. Viajou sem saber se ia ter jogo, né? Exato. Uma coisa assim. Exato, foi o diabo. Um dia esse São Lourenço, o São Lourenço de Romeu no ataque, Romeu, né? Com O no fim, Romeu, será falado também no meu time de botão. Com certeza. Você volta à última Recopa, a campanha. Agora você vai com a campanha da Recopa. A gente estava na campanha da última Recopa, a equipe da Lazio estreou contra o Lausanne Sport da Suíça, penou para se classificar com 2 empates. A regra do gol fora, essa praga já existia na época e favoreceu a Lazio. Nas oitavas de final, novo empate em casa contra o Partizan, ou Iugoslávia, hein? Até então o Partizan era da Iugoslávia. E a vitória de virada na Iugoslávia por 3-2, 2 gols de Salas e um de Stankovic. A vaca já estava indo pro brejo, mas aconteceu a virada em território inimigo. Nas quartas de final, os gregos do Panionios apanharam de 7-0 no placar agregado. Mais uma vez a Lazio então chegando numa semifinal continental. Que timaço, hein? Não parava de chegar. Semifinal Lokomotiv de Moscou. No primeiro jogo na Rússia, empate 1-1. O gol foi de Boksic. Na volta, a cidade de Roma parou para o Júnior para assistir o empate sem gols que garantiu a Lazio na final. E a decisão da última Recopa Europeia aconteceu em Birmingham, a casa do Aston Villa, no Villa Park, na Inglaterra. Já foi mais alternativa, né? Já foi, né? O lado B do futebol europeu, né? Você ir para Birmingham, ver Mallorca e Lazio, 33 mil pessoas, diz aqui o Wikipédia. Eram outros tempos, né? Imaginar Birmingham recebendo uma final de competição europeia hoje é um pouco demais. Infelizmente, né? E belo início de jogo, 11 minutos, o placar já apontava 1-1. E o jogo mesmo só foi decidido aos 36 do segundo tempo, graças a um gol de Pavel Nedved, um gol que ele domina meio que de costas pro gol, a bola alta. Não parecia que ele ia chutar, ele vira bem rápido o corpo. Bate forte no canto esquerdo do goleiro, 2-1, Lazio campeã da Recopa da UEFA, título que deu ao clube a chance de disputar a Supercopa da UEFA em 99 contra o Manchester, aquele Manchester, no mesmo ano em que venceu o Palmeiras em Tóquio naquele jogo roubado que foi uma desgraça, né, Paulo Júnior? Garfos, né? Garfos voando no Japão. Pois é, a gente vai ouvir o gol do Nedved, que deu o título europeu a essa equipaça de botão da Lazio. Vieri, palla sul sinistro, il tiro è ribattuto, poi Vieri va alla caccia del pallone e poi c'è il tiro strepitoso da parte di Nedved e la Lazio è in vantaggio, 36esimo del secondo tempo.
Ancora una caparbia azione di Vieri che ha conquistato il pallone e ha consentito a Pavel Nedved di fulminare il gol. 2-1 per la Lazio. Ecco, rivediamo l'azione, tira Vieri, osservate ancora Vieri che salta addosso all'avversario, la palla a Nedved, mezza girata, un gol fantastico, straordinaria la giocata di Nedved, però guardate Vieri che determinazione, non vede la porta, però sa dove è piazzato il portiere, dove è la porta, calcia di mezzo collo, mezza girata, bellissimo gol. Eccolo qui. Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. Dali George Harrison, guitarrinha endiabrada de George Harrison. Que mão maldita! Que mão maldita. Ô, Leandro, quando eu discordar da cereja do bolo, quando eu discordar da cereja do bolo, o que eu faço? Você aperta a campainha da discordância. Não, tudo bem, vai com a cereja do bolo. Pode discordar, ué, não tem problema. O que você faria na temporada, assim, você tem um clube, você tem um autônomo, é a temporada do centenário. O que você faz? É a mesma Já coisa? falamos disso, segue né? A vida, segue a vida, né, pô? Já falamos disso, hein? É. No saudoso Papo com Yamin. O Papo com Yamin. Especial Exatamente. Centenário. E nos idos de 2008... Pois é, parece um século atrás. Você sabe por que as pessoas falam idos? Não, por quê? Depois eu te explico, é uma história meio longa, mas o calendário não tinha começo, meio e fim, era tipo 3 fases iguais, assim, sendo que idos era o do meio, era tipo meados, enfim. Temporada de centenário, Lazio 1, Manchester 0 na Supercopa, gol de Salas, a Lazio mostrava sua cara, campeã, também, né, mais um troféu europeu, só que uma polêmica agitou o começo da temporada. O Vieri foi vendido para a Inter de Milão por 30 milhões de libras, um número tão assombroso que gerou suspeitas e até investigação. Nesses tempos, investigação era coisa rara, hein? Era o tempo, por exemplo, que o Parma estava se dando mal ali com investigações e tudo mais. Era um recorde mundial a venda, e com esse dinheiro, com 30 milhões de libras, você sabe o que a Lazio fez, Paulo Júnior? Agora trouxe o Edmundo. Agora não. O Edmundo vai jogar no Santos, sei lá pra onde ver. A Lazio contratou o Simone Inzaghi, que foi contratado exatamente para a posição, né? Mas também investiu pesado no meio de campo. Vieram Simeone, ele mesmo, e Veron, o Paulo Júnior da Vidia Fiorita ali. Sensacional. E o Veron, o encontro dele com o Manchester, depois ele iria jogar no Manchester e caso que acabou protagonizando uma história, no mínimo, curiosa para o Veron, né? Porque ele foi acusado certa vez de ter feito um jogo, né? Feito um jogo pela Copa do Mundo muito ruim contra a Inglaterra por ser jogador do Manchester. E discutiu ao vivo com um repórter na televisão, não gostou nada da insinuação. Ele que jogava duro, né? Não ia fazer corpo mole num jogo da seleção, logo o Verón, né? Exatamente. A passagem dele pela Inglaterra não foi nada legal, de fato. Eu chamei de forma eufemística no nosso roteiro aqui, Paulão, de dificuldade de adaptação. Mas foi isso, ele viveu o diabo lá. É o velho feijão que faltou pro Viola lá em Valência, né? Exatamente. Nos torneios de mata-mata da temporada, na verdade, vou falar só de um por enquanto, o time chegou até as quartas de final da Liga dos Campeões. Era atual vice-campeão italiano, jogou a Liga dos Campeões e chegou nas quartas de final. Campanha razoável apenas, 4 vitórias e 2 empates, muito bem na primeira fase, e também passou pela segunda, eram 2 fases de grupo, né? Mas logo nas quartas de final sucumbiu diante do forte Valência, perdeu fora de casa por 5-2, foi uma traulitada de deixar cabelo em pé mesmo. Venceu por 1-0 o jogo da volta, mas não adiantou. Simone Inzaghi foi o artilheiro da equipe na competição, marcou 9 gols, bastante gol, e sendo 4 deles num só jogo, o jogo mais marcante a favor da Lazio na temporada. 5-1 sobre o Olympique de Marselha. Agora chega a cereja do bolo. A cereja do bolo, poxa vida, foi o Scudetto, não foi, Paulão? Foi o Scudetto, já que você que disse, ainda que eu não goste de cereja e não entenda muito bem por que uma cereja em cima de uma peça, uma massa de bolo. Chegou a hora do Scudetto, Leandro e a mim. O primeiro desde 1974. 21 vitórias, 9 empates e 4 derrotas em 34 jogos, 64 gols marcados, 33 sofridos, liderança alcançada na rodada 27, e de lá o time não saiu mais. Destaque para as vitórias sobre a rival Roma por 2-1,
gols de Nedved e Veron, e sobre a vice-campeã Juventus fora de casa por 1-0. Na última rodada, 3-0 sobre a Regina, 2 gols de Inzaghi, gol de Inzaghi, um de Veron e um de Simeone. Salas foi mais uma vez o goleador do time com 11 gols, seguido de Veron, que marcou 8. A gente vai ouvir os gols, Leandro e a mim, só para passar aqui a rodada final do campeonato, contou com a derrota da Juventus, né? Juventus perde o último jogo diante do Perugia, para nos 71 pontos, a Lazio faz 72. Um daqueles raros campeonatos de pontos corridos, né? Que o time que chega na última rodada 1 ponto atrás, e estamos falando de Juventus, né? Não estamos falando de um líder que parecia que ia tropeçar, mas tropeçou e a Lazio foi campeã. A Lazio foi campeã, bateu a Regina. Eu tenho uma tia chamada Regina, sabe, Paulo? Eu achava mó barato. A minha mãe se chama Sandra Regina e a irmã Juliana Regina. Eu por pouco não sou um Paulo Regina. Paulo Regina. Pois é, eu acho muito legal. Eu achava legal no videogame e tal, escolher o time por causa da minha tia. A gente vai ouvir uma característica do Calcio, né, do futebol italiano, quando o Scudetto é conquistado, é aquela vestiário aberto, porta aberta, câmera dentro do vestiário, aquele vapor na lente da câmera, todo mundo gritando. E a gente vai ouvir um pouquinho desse ambiance, como diz Ed Mota, do ambiente do vestiário da Lazio campeã. Bellissimo, guarda, non mi sto ancora rendendo conto di quanto è bello. Il tuo primo anno e subito scudetto qui. Non pensavo neanche io che fosse così bello. Troppo contento. Senti, a tuo fratello devi dire qualcosa, grazie per lui, però ognuno tira l'acqua al proprio mulino. Ringraziamento a tutta la gente e anche alla squadra perché non abbiamo mollato nel momento più importante della stagione. Quanto ci credevate fino a questa mattina? Era dura credere, però nel calcio sempre c'è giustizia. Quanto è stato duro vivere quei momenti quando è finita la vostra partita e c'è stata l'altra? Quelli ultimi 5 minuti, incredibile. A chi lo dedichi tu? A chi lo dedichi? A tutta la gente della mia famiglia. O espanhol de um argentino falando italiano é bem legal, né? A gente estava ouvindo agora no fim o Matias Almeida. Dá para perceber que é um espanliano, digamos assim, Paulo Júnior. Italianol, melhorou. Obrigado. A temporada 99-2000, temporada do que você faria no centenário do seu clube se o seu clube fizesse uma dobradinha no país, hein? Nossa, aí ia ser uma festa dobrada, tomaria do dobro de vinho. E teve, viu? Teve dobradinha da Lazio na temporada. O time ganhou também a Copa da Itália após eliminar o Ravenna. Você tem uma tia chamada Ravenna? Não. Não, né? Nem eu. A Juventus foi eliminada também. O Venezia foi eliminado também na semifinal. E na decisão, a Internazionale, mais uma vez no caminho da Lazio, mais uma chance de acertar as contas com a Copa da UEFA perdida outrora. Vitória por 2-1 no primeiro jogo, gols de Nedved e Simeone. E essa partida, né, Paulo, ficou marcada pela lesão do Ronaldo, aquela imagem horrível do Ronaldo entrando no segundo tempo e dando uma pedalada e o joelho salta para cima. Assim. Jogo ao vivo na ESPN, né, uma tarde de um dia de semana. Eu de castigo nessa tarde, Leandro e a mim. Assisti esse jogo e fiquei impressionado porque entendi, né, da pior forma possível como era formado um joelho, né? É verdade. Eu pude ver ali, né, ao vivo, um joelho saltando a meus olhos. O castigo está em desuso hoje, né? A criançada hoje não tem mais castigo. Pois né? Eu nem lembro por que foi, mas castigo com Copa da Itália, quando você tem ali 10, 11 anos, não é bem um castigo, né? E a geração de hoje, eu acho que os pais não põem mais em castigo, porque tem medo que você vai tirar o PlayStation 4 do moleque hoje, ele mata o pai. Pois é, né? castigo é coisa séria. Ele sabe onde tem a faca, tá na cozinha, ele mata o pai. Que absurdo, gente. Vamos lá, né? Na volta em Milão, o jogo foi 0-0. A Inter de Milão, naturalmente, sem o Inter de Milão sem o Ronaldo. O jogo foi 0-0 e a Lazio conquistou a Copa da Itália da temporada. O time base campeão italiano da temporada era Marchegiani, Negro, Nesta, Mihajlovic
e Pancaro. Simeone, Veron, Mantini e Nedved. No ataque, Salas e Inzaghi. A gente vai ouvir o hino do Lazio, a torcida cantando o hino da Lazio, vamos lá. Ai, meu Deus do céu, vamos ver. Botão por botão. Bloco final do programa Meu Time de Botão. Aparentemente, Paulo Júnior concordou com a cereja do bolo dessa vez. Ele só queria deixar claro que a cereja não é sua fruta preferida. Esse é aquele quadro legal. E não é fruta, né? Além de não ser... Não é fruta? É o quê? Não sei. Pra mim não é. É tipo um jacaré que você não sabe se é réptil, se é peixe. Não é. Cereja tá buscando ainda o seu lugar ao sol. O que é a grande coisa a se fazer com a cereja, Leandro e a mim? Pôr no bolo. Pôr no bolo. Tinha Sherry Coke na minha infância, né? Nessa época da Lazio aí. Lembra do Sherry Coke? Lembro. Haja Sherry Coke. Era horrível, por sinal. Falaremos dos jogadores, dos botões mais destacados dessa seleção que a Lazio montou. E aí foi difícil. Das que a gente fez até agora, foi a mais difícil de selecionar 5, 6 nomes aqui. Vou começar com o Marchegiani, viu, Paulo Júnior? Ele era um ídolo do clube, muito identificado, aquele cara que no dia a dia assim, conquista a torcida. E era muito experiente, ganhou experiência na Lazio, era experiente nessa época, em 2000 já, e muito seguro. Era o Luca Marchegiani, era conhecido como O Conde. Como é que é o Conde em italiano, hein? Il Conde. Deve ser, né? Deve ser El Conde. Conte. Il Conte. Grande Chico Malta aqui me ajudando. Malta que é um poliglota. Poliglota e estará no Palio de Siena em breve, em nome da Central 3. Se você não conhece o Palio de Siena... Seria o poliglota da notícia? O poliglota da notícia, eu não tenho dúvidas disso. Estará no Palio de Siena, se você não conhece, procure na internet, que é uma das coisas mais insanas que acontecem ainda no nosso mundo esportivo. Nem sei se aquilo pode ser considerado um esporte, enfim. O Marchegiani foi um dos maiores goleiros da história da Lazio, até porque jogou por lá por 10 anos, de 93 até 2003. Era um líder nato, foi o 5º jogador que mais vestiu a camisa da Lazio, jogou 339 vezes e ele foi reserva em 2 Copas do Mundo, né, em 94 e também em 98. Foi substituído na meta da Lazio por Peruzzi, um goleiro que tinha um nome que não podia ser goleiro, né? Não dá. Não dá pra chamar Peruzzi, né? Não tem condição. Não dá para um goleiro chamar Peruzzi. Eu quero saber primeiro se você concorda que o Nesta era tudo isso e segundo que fale um pouquinho de Nesta, Paulo Júnior. Concordo que o Nesta era tudo isso, ainda que não sei se o teu tudo isso é o meu tudo isso. Pois é. Mas era, e também o Nesta, em outros tempos da nossa forma de acompanhar o futebol europeu, né? Estamos falando de 15 anos atrás, ele entra um pouco nessa categoria de caras que todo mundo acha bom sem mal ter visto jogar também. O Nesta é um pouco desse modelo de grande zagueiro da nossa geração, mas é claro que é só ver jogar que dá para perceber que era mesmo muito bom. Cria das categorias de base da Lazio, Alessandro Nesta foi um dos grandes zagueiros da história da Itália. Alto, veloz, bom posicionamento, era também excelente pelo alto e muito técnico com a bola nos pés. Foi o capitão do time naqueles anos de ouro
e é o 11º na lista dos jogadores que mais vezes vestiram a camisa da Lazio, 263 jogos. Foi figura constante na seleção e depois de mais de 10 anos de casa seguiu carreira no Milan, onde ficou até pouco tempo atrás, Leandro e a mim, até 2012. Um grande, o Nesta. Um grande jogador. Terminou a carreira com problemas de ordem física, né? Muita lesão, e aí acabou até manchando um pouquinho. Mas o pessoal mais novo saiba que o Nesta foi sim um jogador de topo. Falaremos agora de Mihajlovic. Ele tinha um chute poderosíssimo, batia a falta com uma precisão notável e foi, sem dúvida, um dos maiores cobradores de falta de toda a sua geração e da década de 90. Campeão da Europa e do mundo pela Estrela Vermelha em 91, ele, iugoslavo, chegou a Lazio já consagrado em 98, depois de alguns anos aí de carreira. Ele passou por vários clubes e nesses vários clubes jogou em várias posições também. Acho que isso é mais destacado do que os clubes onde ele jogou. Chegou a jogar de meia, chegou a jogar de lateral esquerdo e na Lazio ele foi zagueiro. Fez dupla de zaga com Nesta. Eu acho que a dupla Nesta-Mihajlovic é uma dupla realmente especial. Uma dupla que você vê poucas vezes. Dois jogadores com a técnica, que tinham com as características complementares que eles tinham, ambos sabiam jogar. O Mihajlovic às vezes abandonava a zaga e virava um lateral, chegava bem na frente, enfim, era uma dupla de zaga que caracterizou essa grande Lazio. Paulo Júnior, Roberto Mantini é seu. Roberto Mantini, maior jogador da história da Sampdoria. Pegadinhas aqui, hein, Leandro? Né? Ele acompanhou o Eriksson para Lazio, onde abraçou seu último grande desafio na carreira. Se deu muito bem. Entre 97 e 2000, atuando mais recuado que o normal na sua carreira, foi um garçom, quase um 10 ao estilo clássico. Habilidoso e muito técnico, Mancini era chato, de trato difícil e personalidade complicada, mas foi fundamental para dar ao time casca grossa. Mancini se aposentou na Lazio em 2001 e foi ainda técnico do time entre 2002 e 2004, assim que Eriksson saiu. Hoje, treina a Inter. Eu tive que recorrer ao roteiro do programa Meu Time de Botão da Sampdoria, para não falar diferente sobre Mancini, né? Porque é a segunda vez que ele entra no botão por botão aqui. O cara, eu acho que é o primeiro, hein, que entra no botão. Que faz o double? O cara doblete de Roberto Mancini. Falaremos agora de Verón Labrurrita, um dos maiores meio-campistas da história da Argentina. Falo sem medo de errar. Juan Sebastián Verón Labrurrita. Ele era completo, né? Um jogador que sabia ser primeiro volante, segundo volante, meia recuado, meia avançado, meia lateral. Ele jogava em todas as posições ali e foi titular absoluto da seleção da Argentina por um bom tempo. Quando ele chegou na Lazio em 99 e ficou até 2001. Foi uma carreira curta, porém vitoriosa na equipe de Roma. Nesse período ele foi peça crucial, inclusive para a dobradinha do ano de 2000, porque atuava em várias posições, de várias formas diferentes, e era uma espécie de termômetro. Ele regulava o ritmo da equipe, se precisava atacar, se precisava defender. Era um jogador que servia muito as diferentes demandas de um jogo de futebol. Depois que deixou a Lazio, foi jogar no Manchester em 2001, onde este que vos fala escreveu no roteiro: não se adaptou. É um eufemismo. Ele se deu muito mal, brigou com todo mundo na Inglaterra, não foi nada legal. Certamente sentiu saudade da Lazio, né, Paulão? Com certeza. Mais uma minha, Nedved? É sua. Depois de uma atuação de destaque na Eurocopa de 96, ele chegou a Lazio para ser o cérebro do time. E assim foi até o ano de 2001. Especial em bolas paradas, muito ágil na condução da bola, muito técnico. Nedved conquistou 7 títulos com a Lazio e continuou a brilhar na Juventus quando saiu da equipe em 2001. Sua saída marcou o fim da era de ouro do time e ele foi descrito por Eriksson como um meio-campista de extrema habilidade e completo. Completo, Leandro Amin? Completo, e para completar o que está completo, vamos de Marcelo Salas. Vamos colocar ele nessa resenha aí, porque merece. Ele era estrela do River Plate, começou na Laú e Matias Pinto. Cadê você, Matias Pinto? E ele foi parar na Lazio em 1998, virou um dos xodós da torcida desde então. Com seus gols, sua presença de área e sua habilidade, foi um dos principais artilheiros do time no período. Falo e dou números, foram 79 jogos e ele marcou mais de 40 gols. Foi outro atleta que partiu para a Juventus em 2001 e não foi tão feliz na Juventus como foi na Lazio. A verdade
é essa. Para a sua vaga, a Lazio contratou Cláudio Lopes, contratou Crespo. Crespo, inclusive, foi muito bem na primeira temporada, fez 26 gols na temporada na Série A, foi o artilheiro da Série A 2000-2001. Mas, aparentemente, ninguém... aquela coisa de afeto no coração do torcedor, realmente ninguém substituiu o Salas, até porque foi campeão do Scudetto e tudo mais. É isso aí, viu, Paulão? É isso? É isso. Esse time da Lazio, depois de 2000-2001, onde ele levantou mais uma Supercopa da Itália, né? Ganhou da Internazionale mais uma vez, e o placar do jogo foi 4-3. 2 gols do recém-contratado Cláudio Lopes, um do Mihailovic, também um do Stankovic. Mas foi a última taça do Eriksson no comando da equipe, ele foi embora pouco depois, ele foi assumir a seleção da Inglaterra, que tinha o sonho de ganhar a Copa do Mundo em 2002, a Copa do Oriente, como você costuma chamar, né? E o sonho acabou ali nos pés de Ronaldinho Gaúcho. A Copa de 2002, a Inglaterra tinha um time bem interessante, né? Eu gostava daquele time. Bom time. Ou então eu fui enganado pelos meus poucos anos e a minha falta de malícia. O dinheiro acabou, viu? O dinheiro acabou. A temporada acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. A temporada 2000-2001 foi vencida pela Roma, ou seja, depois da euforia, né? Veio o maior rival e ganha também. Foram 2 anos realmente brilhantes pro futebol do futebol capitalino ali da Itália, do Calcio. E sem dinheiro o clube acabou tendo que abrir mão de seus principais jogadores. Pouco a pouco o seu patrimônio técnico futebolístico foi dilapidado. É dilapidado que se fala, Paulão? Né? Pois é. E essa crise financeira nunca mais fez da Lazio um time campeão. A Lazio desde então disputa essa temporada atual mesmo, 14 e 15, tá bem, tá lá em cima, tá entre os 3 primeiros, mas título mesmo, Scudetto mesmo, a Lazio não conseguiu mais. Foram anos incríveis, Paulo Júnior, mas custaram muito caro. E a conta é paga até hoje. E hoje, Leandro e a mim, era pra eu concluir? Era. Não, só ia lembrar que no último final de semana a águia da Lazio foi atacada por um corvo antes do jogo com o Chievo. Então, a zica continua. Já são 10 anos e meio querendo viver desse time que você trouxe hoje no seu time de botão. O nosso time de botão, o time de botão, e nos falta um estrelão aqui no estúdio Sócrates Brasileiro, onde a gente trabalha tão feliz e alegre na Central 3, porque a gente para ir pra padaria. Poxa, por que em vez de ir na padaria a gente não joga uma partidinha de botão, né? Pois é. Tá aí a dica pro Chico Malta, né? Uma mesa de botão tá baratinha, pô. O programa Meu Time de Botão volta daqui 2 semanas. Este foi o programa que homenageou a Lazio de 98, 99, 2000, 2001. E eu fui, Leandro e a mim, nessa empreitada maravilhosa ao lado de meu parceiro Paulo Júnior. Um grande abraço, viu, Paulão? Eu fui Paulo Júnior, você foi o Leandro e a mim, e este foi mais um bom programa. Valeu. Valeu você. Até a próxima para quem nos ouviu, quem nos ouve em podcast, seja a primeira, segunda, terceira vez. Se é a primeira vez, busque os outros. Acha um time legal aí e taca de pau. Grande abraço.